Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quando um time perde, quem é o primeiro culpado? O goleiro. Quando um time ganha, quem aparece nas fotos? O artilheiro. Isso não é coincidência, é o contrato silencioso que todo goleiro assina antes mesmo de calçar as primeiras luvas. Mas sabe o que é mais impressionante? Mesmo sabendo disso, eles escolhem ficar no gol. De novo, e de novo, e de novo. Pensa comigo, você tem 10 anos. Seus amigos estão todos disputando quem vai jogar de atacante, quem vai de meia. E você corre pro gol. Por quê? O que passa na cabeça de uma criança que escolhe justamente o lugar mais solitário, mais cobrado, mais exposto do campo? Essa é a primeira camada que a maioria das pessoas nunca vê. Não é a defesa milagrosa na Copa. Não é o nome gritado nas arquibancadas. É a manhã de segunda-feira, com frio, com barro no campo, com o treinador gritando no ouvido, e a decisão silenciosa de continuar. Os maiores goleiros sul-americanos que a gente vai ver hoje, eles não começaram com talento. Começaram com uma escolha. Uma escolha que se repete todos os dias, mesmo quando ninguém está assistindo. E é exatamente essa escolha que transforma um garoto de cidade pequena num guardião de seleção nacional. O processo começa muito antes da fama. Começa no anonimato total, e é lá que o verdadeiro goleiro é forjado. Rafa, 2014. Semifinal da Copa do Mundo. Júlio César, goleiro brasileiro, já tinha passado por críticas que destruiriam qualquer ser humano comum. Chamado de peneira com luvas por torcedores, humilhado publicamente na mídia. E mesmo assim, ele estava ali, na maior vitrine do futebol mundial. Agora vai um pouco mais para baixo do mapa. Peru, 2021. Um jovem goleiro praticamente desconhecido para o grande público mundial faz uma defesa que vai circular nas redes durante semanas, um reflexo em fração de segundo que os próprios cientistas do esporte usaram depois para estudar tempo de reação humano. Não é metáfora, é dado. Sabe qual é o detalhe que a câmera nunca mostra? O olho, não a mão, não o corpo. O olho do goleiro se move 200 milissegundos antes do chute acontecer. Ele não reage, ele antecipa. E essa antecipação não é dom. É treino obsessivo de leitura corporal do atacante. Essas defesas impossíveis que a gente vê e pensa, isso não é humano, são exatamente humanas. São o resultado de 10, 15, 20 anos de repetição consciente, de errar sozinho no treino até acertar no jogo. E tem um momento específico, que qualquer torcedor sul-americano que viveu sabe exatamente do que eu estou falando, em que o goleiro pega uma bola que ninguém mais no estádio achava que seria pegada. O tempo para. Literalmente para. Você prende a respiração, e nesse silêncio de meio segundo, toda uma nação fica suspensa. Isso não é sorte, isso é método. E o método tem um nome, você vai conhecer ele agora. Rafa, tem uma frase que o psicólogo esportivo Álvaro Pinheiro, que trabalhou com seleções sul-americanas, disse numa entrevista que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse: o goleiro de elite não tem medo de errar. Ele tem medo de não estar pronto para errar. Pensa nisso por um segundo. Não é a ausência do medo. É uma relação completamente diferente com o fracasso. Os goleiros de elite da América do Sul, e isso é documentado em estudos de performance publicados em universidades de Buenos Aires e São Paulo, passam em média 40% do tempo de treinamento em exercícios que a torcida nunca vai vereador. Nunca aparecem nos melhores momentos do Instagram. São sessões de visualização mental, de simulação de pressão, de respiração controlada sob estresse máximo. Existe uma técnica chamada ensaio mental prospectivo, onde o goleiro, antes do jogo, fecha os olhos e imagina em detalhes cada situação de risco possível. Não o resultado bom, a situação de pressão. Ele se prepara para o pior com a mesma seriedade com que aquece o corpo. E tem mais um fator que quase ninguém fala: o vestiário. Os goleiros sul-americanos de elite desenvolveram algo que pesquisadores chamam de liderança silenciosa. Eles são os últimos a entrar em pânico, os primeiros a reorganizar o time com a voz, sem que o técnico precise falar nada. É uma função invisível que vale tanto quanto qualquer defesa.
Enquanto o atacante pensa no próximo gol, o goleiro está mapeando os próximos 15 minutos de jogo. É xadrez com bola no pé, e eles jogam esse xadrez sozinhos, às 3 da manhã, antes mesmo de qualquer partida. Rafa, deixa eu te contar uma história real. Em 2010, um goleiro colombiano chamado Farid Mondragón, que você talvez conheça como o goleiro mais velho a jogar uma Copa do Mundo na história, quase abandonou o futebol aos 23 anos. Não foi lesão, foi algo pior: perda total de confiança. Ele tomou um frango em clássico nacional, foi massacrado pela imprensa por semanas, e chegou um momento em que ele não conseguia mais dormir na véspera dos jogos. A ansiedade tinha paralisado o corpo dele. O que o manteve? Uma conversa com o avô dele, um homem que nunca assistiu um jogo de futebol profissional na vida, mas que disse uma coisa simples: a vergonha dura uma semana. O arrependimento de desistir dura uma vida inteira. Ele voltou, com uma determinação diferente, não para provar nada para ninguém, mas para terminar o que tinha começado. E foi campeão, e jogou Copa do Mundo com mais de 40 anos. Agora pensa em Sérgio Goicoechea, da Argentina, que nas penalidades da Copa de 1990 virou lenda, mas poucos sabem que ele estava no banco reserva até semanas antes, relegado ao segundo plano, sem nenhuma garantia de que jogaria um único minuto sequer daquela Copa. Esses não são casos isolados. É um padrão. Todos os maiores goleiros sul-americanos passaram por um momento de ruptura, onde o mundo inteiro disse: acabou, e eles decidiram, no silêncio do próprio quarto, que não havia acabado. E sabe o que é mais poderoso nessa história? A queda não foi o fim. A queda foi o capítulo mais importante, porque foi nela que eles descobriram o que realmente os movia. Não o aplauso, não o contrato. A paixão pura pelo gol, pela arquibancada vazia, pelo treino de terça-feira sem câmera nenhuma apontada para eles. Isso que transforma um goleiro em guardião, e um guardião em lenda. Rafa, toda grande defesa tem uma vida útil de 90 minutos. Mas o legado de um goleiro que escolheu ficar em pé quando o mundo queria que ele caísse, esse dura gerações. Porque em algum lugar no Brasil, no Peru, na Argentina, na Colômbia, tem um garoto de 10 anos assistindo esse vídeo, ou assistindo um jogo, que vai correr pro gol. Não porque é o lugar mais fácil, porque é o lugar que exige mais. E ele sabe disso. O que os grandes goleiros sul-americanos nos ensinaram não é técnica. É que o tamanho do seu impacto não é medido pelo que você impediu de entrar. É medido por quantas pessoas você fez acreditar que é possível se levantar depois da queda. Isso é o legado. Não está no placar, está em quem você inspirou a não desistir. Rafa, se essa história de superação te deu arrepios, imagina o que mais está guardado nos bastidores do futebol mundial. Deixa o seu like, compartilha com aquele amigo apaixonado por futebol, e se inscreve no canal. Toda semana tem uma nova história que vai te surpreender. Eu sou o Rafa, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu demais!